Olá pessoal, prazer em revê-los. É uma satisfação estar aí novamente um semestre com vocês. Obviamente que de novo nesse formato online não é agradável, não é algo que a gente deseja, mas é algo que, a gente continua sendo obrigado a fazer. E em especial, agora nesse segundo semestre, nessa nova disciplina, Direito Constitucional 2, a gente vai ter algumas alterações aí no formato. Na verdade, a faculdade ela padronizou, ela fez um treinamento aí ao longo das férias com os professores para a gente padronizar a questão de como devem ser as aulas e como, devem ser aí avaliadas as frequências. Então, a tendência aí é que cada professor siga um padrão e não como foi semestre passado, que cada professor aí fez do jeito que achou melhor, né? Então, a gente vai ter aí essa padronização a partir de agora, com a tal das lives, né? Então, infelizmente, dessa semana não pude fazer aí no nosso horário de aula, tive um problema na família, mas de qualquer maneira, a partir de semana que vem a gente tem aí a questão da live. A live, eu já vou passar aí com detalhes como funciona, mas ela virá a ser a nossa aula. Aquele vídeo, aliás, eu estou fazendo agora o vídeo, mas foi por conta dessa falta que eu tive na quarta-feira. Essa live vai substituir o vídeo, então não teremos mais aquele esquema, né? E vocês já estão há algum tempo aí com aulas comigo, vocês me conhecem e participaram do semestre anterior, quase que integral aí com esses vídeos, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Não teremos mais isso a partir de semana que vem, né? Esse vídeo com essa aula gravada e tudo mais, ela vai ser substituída por uma live. Essa live sempre no horário da aula, tá? Então fiquem atentos a partir de quarta-feira da semana que vem, a partir ali das 7h15, 7h20, 7h30, enfim, né? Como é algo um pouco mais flexível, não tem problema. Conforme o dia aí a gente começa mais ou menos nesse horário até 7h30. Sempre via lá portal do aluno, sempre via o AVA. Na semana correspondente vocês vão ter o link para entrar nessa live, né? Então essa live ela vai ser operacionalizada por meio do Google Meet. Então fiquem atentos aí, alguns celulares e tudo mais exigem um aplicativo para participar dessa live. Então, quem não tiver, enfim, todas as disciplinas vão ser por ali, então, eu imagino que vocês já estejam aí se atualizando com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, não teremos mais esses vídeos, né? Eu só estou fazendo esse vídeo porque não consegui fazer a live da última quarta-feira. Então, vejam, essa live, o que terá nessa live? Terá a exposição da aula, né? Tudo aquilo que eu gravava em vídeo no semestre passado, eu vou falar ao vivo para vocês. Então a gente vai ter uma live aí de até 1 hora, né? A orientação aí da coordenação é de que essa live não seja muito menos e não muito mais que 1 hora, que é o período que, é suficiente e também para não cansar vocês, né? Então essa live terá 1 hora em cima e explicando o material de apoio. O material de apoio basicamente é o PowerPoint, que vai estar lá no portal do aluno também, né? Então a gente vai fazer uma aula ao vivo, aí uma live com vocês. A grande vantagem é que permite uma certa interação, né? Quem quiser falar, quem quiser tirar uma dúvida, consegue fazer isso tudo ao vivo, né? Nossas lives aí a partir da quarta da semana que vem, sempre no horário da aula. A tendência é a gente sempre começar ali por 7h30 e até umas 8h30, né? Então, das 7h30 às 8h30 a gente terá aí a live trazendo essa explicação da disciplina, tá? Então, esse é um padrão, né, que a faculdade nos está colocando. Então, a gente acaba com esses vídeos lá no YouTube. Detalhe, essas lives serão todas gravadas e o link estará lá também no portal do aluno para o aluno assistir. Então, aquele que não conseguiu acompanhar a live tem aí a possibilidade de rever aquela aula a qualquer momento, bastando aí acessar o vídeo no portal do aluno, né? Então a gente faz a live, no dia seguinte eu vou lá e coloco esse link para a pessoa assistir aquela aula que foi gravada. Detalhe que a live ela não é, a participação na live não é o momento em que a gente vai avaliar a presença de vocês, tá?
a presença de vocês também foi um padrão aí que a faculdade colocou, ela vai ser realizada por meio de uma questão lá no sistema que vocês vão ter que responder. Tá? Então, vocês vão entrar aí na disciplina, vocês vão ver que um dos tópicos que irá aparecer é a questão da atividade de frequência. É uma questão múltipla escolha, que vocês têm que responder para que vocês assegurem aí a presença. Tá? Então, a presença de vocês não é na live, né? Eu não vou ficar aqui grifando quem está ao vivo e quem não está. É lá na atividade de frequência. Por que foi feito isso, né? Por que não na live? Basicamente porque se a pessoa tiver um problema com a internet, um problema com acesso, um problema qualquer aí que não consiga acessar aquela aula ao vivo, não terá prejuízo, né? Essa pessoa poderá ter essa presença no dia seguinte, respondendo aquela questão sem problema algum, né? Então, e ainda poder assistir o vídeo da aula correspondente. Então, temos essa flexibilização aí. A live é para aqueles que querem assistir a aula ao vivo mesmo, aqueles que não puderem, podem e não terão prejuízo. O detalhe é que essa atividade de frequência ela vai ter aí duas finalidades, tá? Então fiquem atentos. Primeiro é essa questão da frequência, né? Essa atividade ela vai computar a frequência semanal de vocês. Então fiquem atentos que cada questão não respondida terão 3 faltas, e vocês sabem que o limite de faltas não é tão alto assim. Então, fiquem atentos. A primeira finalidade dessa questão é a frequência. A segunda finalidade dessa questão é compor 40% da nota bimestral. Tá? Então, até entrando já na questão da avaliação. 40% da nota de vocês virá dessa avaliação, atividade de frequência semanal. Então, vamos dar um exemplo de que vocês tenham aí 10 semanas de aula no primeiro bimestre. Cada semana de aula vai valer 4, ou 0,4 pontos. Então, cada questão respondida corretamente vai computar aí 4 pontos, né, 0,4. De modo que esses serão 10 semanas, você terá um total de até 40 pontos, ou seja, 40% da nota. A atividade de frequência serve para presença e serve para compor 40% da nota. Os outros 60% virão da prova bimestral, a prova aí que também, por enquanto, vai ser online, também via plataforma. O que acontece, o que vai ser diferente aí do que foi semestre passado? A atividade de frequência vai ter prazo para vocês enviarem. Tá? Então, o que acontece? Lá na própria plataforma, detalhe, vocês não vão poder me enviar por e-mail, né? Não será mais aceito questões por e-mail, fiquem atentos com relação a isso, é só lá na plataforma mesmo, e vocês terão um prazo de 48 horas para me responder essa questão. Então, vamos dar o exemplo, a gente está lançando aí a aula na quarta-feira, vocês terão que responder essa questão até às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, ou seja, 48 horas para frente aí, 2 dias, para responder. Essa pergunta, essa atividade de frequência que vai estar lá no portal, ela, enfim, vocês entram lá no portal, vai ter lá atividade de frequência e realizar, submeter lá via sistema mesmo. Ela vai ser uma questão de múltipla escolha. O próprio sistema ele vai dar a resposta aí ao final desse período. Então você vai saber se respondeu certo ou não. Então não vai ser mais um texto que vocês vão ter que me mandar. Vocês vão ter a aula, eu vou pegar essa questão de algum slide dessa aula e vou transformar em questão. Então vocês não precisam pesquisar, vocês não precisam fazer nenhum estudo para responder essa questão. O que vocês precisam fazer é olhar o material e assistir a aula. Vocês vão conseguir responder essa questão. E aí essa questão vai ser de múltipla escolha. No próprio sisteminha, abre a questão, faz a submissão, enviar, pronto, foi enviado. O sistema vai trazer a resposta automática. O detalhe, como é múltipla escolha, ou você acerta ou você erra. Né? Então tem esse detalhe aí. Se você responder errado, de forma errada, você não vai ganhar essa fração de nota. Você ganha a frequência, porque você respondeu,
mas você não ganha fração de nota, né? Então, você vai responder, nesse exemplo, de 10 semanas, pode responder as 40 questões, mas se você respondeu 10 delas de forma errada, você só vai ganhar aí 30% da nota, né? Ou tira aí 25% porque você errou, né? 25%. Então, cuidado, né? Que vai ser aí de forma objetiva avaliado se você fez certo ou não. Detalhe também, essas questões elas não serão iguais, né? As alternativas das questões não serão iguais para vocês. Isso significa o quê? Se da Alice é a letra A, né, do Renan pode ser a letra C, a resposta correta. Né? Então, muito cuidado se vocês circularem aí no grupo de e-mail a resposta correta. Né? Fiquem atentos que ela vai variar, vai ter uma variação aí de questões corretas, não será uniforme para todo mundo. Né? Então, fiquem atentos. A atividade de frequência agora é no sistema e em 48 horas. Essa semana não tem. A primeira semana é uma apresentação da disciplina, a gente não tem aí a questão de frequência. A partir da semana que vem, sim, temos a primeira. Né? Então, fiquem atentos aí. E aí a prova também será no formato online, também será múltipla escolha, também será nessa lógica de alternativas, mas ela vai ser diferente esse ano. Né? Esse semestre está previsto aí que vocês terão apenas uma tentativa para responder essa questão e que vocês terão aí um prazo mais curto para responder, inclusive um prazo de horas. Né? Então você vai ter lá, você vai iniciar a avaliação, vai ter umas 3 horas de prazo para responder todas as questões. Né? Então é como se fosse aí num ambiente, numa sala de aula, o prazo de 3 horas. Mas isso lá na frente a gente conversa sobre a avaliação bimestral, que é na semana de provas, né, que já está aí no calendário de vocês. Então é isso, né? 40% da nota é a parte da frequência, aquela questão semanal, 60% vem dessa prova bimestral. Bom, o resto, né, continua no mesmo padrão, a não ser as lives semanais aí que a gente vai ter, né, de ao vivo, né, um contato aí ao vivo que vocês terão comigo. Bom, a aula de hoje, o que é a aula de hoje? Na verdade, a aula de hoje é só uma apresentação do que a gente vai falar aí ao longo do semestre, né? A primeira aula é sempre aí essa disposição sobre o que será nosso ensino ao longo do semestre. Eu já vou mostrar aqui a tela, né, o plano de ensino, que está lá no portal do aluno para vocês baixarem e poder acompanhar também. Né? Então, hoje é só uma apresentação aí do conteúdo e dessa nossa metodologia. Óbvio, na semana que vem, né, no início da live, a gente reforça, né, essas informações, mas aí no vídeo registrado para vocês. Vamos acompanhar aí na tela é o plano de ensino, né? O plano de ensino fazer aí uma verificação bastante rápida, já que, né, tudo isso vai ser falado ao longo do semestre. Bom, está aí a tela, está aí o plano de ensino, né? Vocês puderem, tem aí ele à disposição nessa nossa primeira semana de aula. E a gente faz aí, né, a continuação do nosso direito constitucional. Né? Fica muito fácil para a gente explicar e para vocês entenderem, porque vocês tiveram o direito constitucional 1 comigo e agora estão tendo o 2. Ou seja, a gente vai continuar nossa varredura da Constituição. Tá? Então, o que a gente fez basicamente no primeiro semestre? O direito constitucional 1, direitos fundamentais. Né? Num modo simplório, a gente falou o tempo todo aí de direito fundamental e a gente acabou ali naquela ideia de separação de poderes e tudo mais. Ok. Agora a gente avança nesse estudo. Então, o direito constitucional 2, o próprio nome traz, a organização do Estado. A gente vai aprofundar, né, e aí vocês podem ver pela ementa, enfim, aqui tem, né, esse plano de ensino ele traz aí uma forma abrangente aí os requisitos que o MEC exige de um plano de ensino. Não é muita coisa aí para vocês apenas terem noção, né? Mas, enfim, né, o que vai ser explicado, os objetivos, enfim, da disciplina. E aí a gente vem aí as competências, as habilidades, tal, tal. O conteúdo programático são os tópicos que a gente vai aprofundar, né? E esse conteúdo programático foi dividido aqui embaixo, né, no plano de ensino. Então a gente vai ver um por um já na sequência, mas voltando aqui,
Vocês têm a estratégia de ensino, né? Como vocês já sabem, eu canto, danço, faço teatro, tudo isso para vocês aprenderem, né? Então, sempre são aulas bem divertidas aí, com várias interações, enfim, né? Vocês sabem que o direito não tem milagre. Eu estou falando com material de apoio aí para vocês entenderem. Mas, de qualquer maneira, né, aquilo que a gente puder trazer de mais prático, a gente vai fazer. A avaliação, eu já falei ali no vídeo, né, prova escrita 60 e a resolução das questões 40, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre. Né? Então, fiquem tranquilos, não teremos outros trabalhos em grupo, trabalho escrito, paper, enfim, tudo mais que poderia ser, não teremos. Essa é a prova e a resolução das questões. Bom, bibliografia, aqui tem os manuais, né, os 3 melhores manuais aí de direito constitucional, são livros aí que vale a pena adquirir. Óbvio que essa indicação desses anos aqui é porque é o que tem na biblioteca. Se vocês forem adquirir, obviamente que adquiram a última versão, né? A Constituição ela está constantemente aí sendo atualizada, adquiram um último, né, exemplar aí disponível. Mas, de qualquer maneira, esses 3 autores, né, e os cursos, os livros que eles vendem são os melhores aí para acompanhar essa nossa disciplina. E aqui uma bibliografia adicional, algum tópico ou outro específico para vocês poderem acompanhar. Né? Então, bibliografia aí à disposição. E o que a gente vai estudar, né, nesse semestre? Bom, primeira aula, essa aula que eu estou falando agora, é a apresentação, né? Então vejam que o fato de eu não ter realizado a live não gera um prejuízo, mas enfim, a gente vai começar falando do controle de constitucionalidade. Tá? Então é um tópico aí bastante interessante e que cai em praticamente toda a prova da OAB, que cai em praticamente todo o concurso público. Né? Então a gente vai falar de controle de constitucionalidade pelo menos as 3 primeiras semanas. Né? Então, a gente vai ter aqui os conceitos gerais, aí o controle difuso, a gente vai ter as modalidades, aí a gente vai ter as ações em específico, né? Então, a ação direta de inconstitucionalidade, como funciona e tudo mais. Né? Então, nós teremos tudo isso aí, a previsão é que a gente leve até 4 aulas para fazer toda essa varredura desse tema, controle de constitucionalidade. Aqui, né, nesse plano de ensino, você tem um livro aí de referência, né? Então, se vocês, eu gostaria desse item específico aprofundar o assunto. Então, tem aqui o livro, uma sugestão de livro para vocês darem uma olhada. Bom, depois da gente passar desse ponto, a gente volta para a leitura específica da Constituição. E a gente vai, claro, fazer aqui aquela noção básica de repartição de poderes e tudo mais, mas a gente vai avançar no poder legislativo. Então, a gente vai falar do parlamentar, as imunidades que eles possuem, como é que funciona, quem vota o quê, como é que funciona aí a questão de discussão, as câmaras, né, as competências que é do deputado, do Senado, as reuniões, as comissões, o parlamentar, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, tudo isso aí a gente vai ver em uma ou 2 aulas e, né, deve encerrar aí o primeiro bimestre falando do processo legislativo. Então, um processo legislativo, ou seja, como é que faz para surgir uma lei no Brasil? Quais são as etapas, o que significa cada uma, como é que é o rito de cada espécie normativa. Né? Então, o rito de uma lei com emenda constitucional é diferente de uma lei ordinária, que é diferente de uma medida provisória. Então, a gente vai ver cada uma delas também. A previsão é de que a gente leve 2 a 3 aulas aí para a gente ver todo o processo legislativo em cada uma de suas espécies, né, que tem aí na nossa disciplina. Depois a gente fala de Tribunal de Contas, né, para que serve, de onde surge, o que ele faz. Aí a gente avança para o Poder Judiciário. Como ele está organizado, como é que ele se distribui, justiça especializada, justiça não especializada, justiça federal, justiça comum, enfim, um organograma, o que faz o STF, o que faz o STJ, os tribunais, né, como é que funciona a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, enfim, uma grande
varredura, né, uma ideia de como está estruturado o nosso Poder Judiciário hoje. Né? Depois a gente fala um pouquinho, né, já avançando para o final do semestre, Ministério Público, né, a gente vai falar também aí do defensor público, do advogado público, né, da procuradoria, quem são essas pessoas, né, como é que isso se organiza. Então, temos uma aula sobre isso. Também, um outro assunto bem interessante, a gente vai falar aí sobre a questão de estado de defesa, estado de sítio, né, que são hipóteses específicas aí, são medidas excepcionais que o Estado pode tomar aí para restabelecer a ordem, né, enfim, a segurança e tudo mais. Então, nós teremos aí estado de defesa, estado de sítio, uma aula sobre isso. E aí a gente vai avançar, falar um pouquinho sobre Forças Armadas, como é que está distribuída a segurança pública, as polícias, o que faz cada polícia aí no nosso país. E aí a gente avança e vai encerrando aí o semestre, fazendo uma brevíssima varredura da parte social da Constituição. A ordem social, a saúde, a previdência, a educação, depois a questão da família, né, os idosos, os índios e, por fim, aí, o anexo da Constituição, o Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT. Detalhe, né, e vejam e percebam que esse semestre a gente praticamente encerra o estudo do direito constitucional. A gente vai ver a Constituição como um todo, até o seu final aqui, que é o ADCT. Né? Então, o direito constitucional ele se encerra aqui. O que acontece? Vocês vão abandonar a Constituição daqui para frente? Obviamente que não. Né? Dentro da Constituição tem toda a parte tributária, dentro da Constituição tem toda a parte financeira, dentro da Constituição tem toda a parte trabalhista, dentro da Constituição tem a parte administrativa, que serão tomadas aí como referência nas próximas disciplinas, né, nos próximos semestres. Então, vocês terão direito administrativo. O professor de direito administrativo vai pegar na Constituição, lá, artigo 37, e vai esmiuçar isso com vocês. Então, assim, a Constituição vai continuar, direito penal, direito criminal também tem uma boa base aí na Constituição. Então, veja, a Constituição não, né, não é porque a gente vai fazer uma varredura até o final dela que vocês vão poder largar aí o estudo constitucional. Não. O que a gente vai fazer e terminar nesse semestre é o estudo do direito constitucional puro e simples, né? Aquele que está contido aí diretamente e não é que não afeta, mas que não está aí inserida em outras disciplinas do direito. Né? Então é isso que a gente vai ver esse semestre aí com vocês, aí o plano de ensino, aí as questões principais que a gente precisa lembrar para esse semestre. Lembrando que, né, agora, dentro aí do novo formato, né, deixa eu até abrir aqui a nossa sala de aula, direito constitucional, nós temos que toda a comunicação com o professor também precisa ser aqui via sistema. Né? Então, a gente não tem mais o canal do e-mail, muito embora o e-mail continua existindo, né? Mas a comunicação ela tem que ser sempre aí via sistema. Né? Então nós teremos aí o espaço para vocês enviarem, né? Fale com o professor dentro de cada aula aqui, cada semana. Vocês podem enviar dúvidas, podem fazer comentários, enfim, fiquem à vontade. Né? Então são as grandes mudanças aí para esse semestre. O resto, vocês já me conhecem, dispenso apresentações, né? Vocês já tiveram bastante tempo para me, né, para se encher o saco da minha voz, né? Porque agora da minha cara não dá para ver mais muito, mas enfim, né, vocês já me conhecem bastante, não preciso me apresentar nem dizer como são nossas aulas, elas tendem a ser a mesma coisa dentro desse novo padrão da faculdade. Né? Então, prazer, né, estar aí novamente com vocês. E esperamos, né, que esse semestre aí seja bastante produtivo com essa nova ideia da live. Então, na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, acessem lá o portal do aluno, o AVA, vocês terão um link lá do Google Meet. Eu vou, né, estar lá ao vivo falando com vocês. Então, um grande abraço e até semana que vem.